Olá, tudo bem? Aqui é o Fábio Ricota. Eu recebi uma dúvida do Diogo Ortiz e eu estava fazendo uma leve brincadeira ali no meu Instagram, pedindo para as pessoas me mandarem dúvidas. Mandei também essa pergunta de dúvidas para um grupo seleto de pessoas que normalmente abrem, né, me seguem, respondem meus e-mails. Então, se porventura você receber algum e-mail meu, cara, responda esse e-mail porque sou eu mesmo que respondo. E eu selecionei algumas das pessoas lá, acho que tinha cerca de mais ou menos umas 80 pessoas, e mandei um e-mail para eles falando assim: olha, tô querendo responder dúvidas hoje, é só você me responder esse e-mail com a sua pergunta mais importante. E o Diogo foi um dos caras que respondeu. E, cara, ele me contou uma história, eu fiquei meio preocupado no início, eu falei, puxa, é uma barra que o cara está enfrentando, mas ao mesmo tempo é algo que eu senti vontade de colocar aqui e você já está lendo. Essencialmente o resumo da ópera que ele disse no e-mail, eu vou detalhar para você. A agência dele está um caos. Qual é a agência, qual é o trabalho que nunca teve um caos, né? Primeiro de tudo, cara, liberte-se, né? Se você chegou nesse vídeo e falou assim, putz, minha agência também tá complicada, Ricota, e tá tudo caótico, eu quero desistir, quero jogar tudo pro alto, fala, velho, eu também tive no mesmo cenário várias vezes, não é uma vez só não, várias vezes, e já pensei em desistir várias vezes, mas essa do episódio aí sobre desistência e tudo mais, vai ter uma série só sobre isso. Se você estiver assistindo, a série já foi pro ar, então você já vai poder assistir. Se ainda não foi pro ar, você está sabendo em primeira mão que eu estou gravando aqui que sim, vai ter uma série só sobre o porquê de desistir ou quantas vezes eu pensei em desistir aqui da Mestre. Então, a primeira coisa é, você vai pensar em desistir porque vai estar caótico, é um dos problemas mais sérios que mais poluem tua mente. E o Diego falou o seguinte, eu tô até olhando aqui minha cola só para eu não esquecer, tá? Eu peguei os tópicos aqui. Ele disse, contando na história, que alguns anos atrás ele era uma agência offline, cara, tava indo super bem, a agência escalou, aumentou, né, o número de colaboradores, enfim, ele fez uma escala bacana como uma agência offline. E aí depois de alguns movimentos de mercado, é o que a gente está vendo nos dias de hoje, o offline está, querendo ou não, já teve o seu pico, né? Então ele não vou dizer que ele está caindo, que as pessoas deixaram de fazer qualquer coisa offline, mas ele não está naquela crescente, eu diria que talvez esteja no encolhimento do market share. E a gente tem uma expansão do market share de ações digitais, né? Ou de ações, vamos colocar assim, omnichannel, né? Tanto faz no digital quanto faz no presencial aqui no dia a dia. E aí ele disse que teve sérios problemas com a agência, ele teve que reduzir a equipe, perdeu vários clientes e, em suma, né, a agência está um caos. Por quê? Porque ele entende agora que ele está tendo que trabalhar 3 vezes mais, escrevendo desse jeito, eu tô tendo que trabalhar 3 vezes mais para entregar trabalhos para os meus clientes, frente ao que eu fazia talvez 8 anos atrás, 9 anos atrás. Ele está com boas dificuldades de atendimento ao cliente, então alinhamento de expectativa, o cliente às vezes fica insatisfeito, ele não consegue lidar com a pressão dos clientes no dia a dia. Ele tem um processo interno problemático, onde as coisas não fluem do jeito que tinham que fluir, então, segundo ele, antigamente era mais fácil, as pessoas conseguiam tocar as coisas no dia a dia, nos dias de hoje, as coisas não chegam ao seu destino e não chegam com a qualidade que realmente deveriam chegar, e por isso também dá problema com o cliente, né? A falta de qualidade faz com que o cliente reclame. Ele tem colaboradores que não têm o conhecimento para poder fazer as entregas, então ele tem dificuldade de eles adquirirem conhecimento, deles fazerem as coisas da forma correta, culminando nele ter que trabalhar várias horas na agência, tendo que, se palavras dele, né, eu acabo tendo que botar a mão na massa. Então, esse cenário eu considerei o cenário mais caótico, é o cenário onde você não está bem, seus clientes não estão bem, seu processo é praticamente nulo, a qualidade do seu trabalho está numa escala de 0 a 10, menos 50 talvez, porque você não está nem performando no 0, e ainda você está tendo que se envolver no processo de entrega para o cliente. Esse é o cenário do caos perfeito, né? Onde você tem problema em todas as áreas da empresa. E eu disse para ele que depois desses meus anos de experiência, eu tenho assim uma visão bem clara do que ele tem que arrumar no meio de tudo. No meio de tudo isso, o mais importante dele começar, e eu vou começar aqui dizendo para você, é definir processos. Aí você fala assim, Ricota, que balela, vou ficar escrevendo processo e tudo mais, no meio de todo esse caos e tudo mais.
Sim, por quê? Porque na linha ele tem alguns clientes, ele está com medo dos clientes cancelarem e as pessoas não estão conseguindo fazer a tarefa no dia a dia. As pessoas não estão conseguindo fazer a tarefa porque elas não sabem como fazer a tarefa. E ele falou por falta de conhecimento. Então na hora que você pegar a sua tarefa mais importante, isso você consegue fazer em um dia, tá? Qualquer que seja, o entregável mais importante da sua agência, do seu trabalho, e você parar para escrever como ele deve ser produzido, você consegue fazer ele um dia ou uma manhã, escrever ele em todos os detalhes possíveis para que uma pessoa no dia seguinte consiga seguir exatamente o seu plano, tá? Então o processo, ele te leva, e aí eu vou deixar o processo aqui em preto, ele te leva a ter clareza. Então, quando você tem exatamente o que fazer, você fica muito mais tranquilo. Então, o colaborador da sua empresa vai chegar no outro dia sabendo, olha, eu tenho que fazer um infográfico para esse cliente. Como é que eu faço o infográfico? Onde que eu pego as informações? Que tipo de composição que é esperado? Onde que eu vou buscar os recursos? Como é que eu vou fazer o passo a passo até eu entregar essa peça para o cliente? Como é que eu vou entregar? Como é que eu aprovo? Tá tudo no processo. Isso dá clareza e tranquilidade para ele operar. E aí tudo começa a desandar. Por quê? Porque você vai ter muito menos ruído, tá? Então, vou botar aqui menos ruído, só para caber, tá, gente? Com processo claro, o que você tem que fazer é toda vez que der um ruído, vem lá no processo e ajusta o processo. E não simplesmente dê a resposta. Então, uma pessoa foi lá, leu o processo, sei lá, a gente tá com uma pessoa, nós estamos com uma pessoa nova no comercial. E eu falo isso lá para o coordenador de vendas. Falei assim, olha, vai lá, entrega o processo comercial, toda dúvida dessa pessoa, o que você faz? Você volta lá no processo, procura informação no processo, não está no processo, escreve a dúvida lá, responde a dúvida e fala para a pessoa, já atualizei o nosso documento de processo. Tá? O seu processo pode não ser um documento, pode ser uma composição de vídeos também. Então eu falo disso, esse modelo, né, de criar em vídeo, texto, eu falo muito bem dentro do Agência 10X, meu treinamento para donos de agência. Você está pegando aqui a essência da história. Então tanto faz, seja ele textual, vídeo, mas com um processo claro você consegue ter menos ruído. Toda vez que tiver ruído, você melhora o processo. E por último, que eu coloquei aqui, você vai ter o que a gente fica muito mais tranquilo, né? Que é a famosa recorrência. Então, você vai ter pessoas voltando no processo e conseguindo fazer tarefas de forma contínua usando toda a sua lista de processos. Então você vai lá, no primeiro dia, define o processo mais importante, talvez o processo que está mais gerando ruído é o que você tem que escrever exatamente qual que é o que você vai, né, dar clareza para a galera. Segundo, qual o processo que você faz? Fábio, eu tenho que me envolver mais no processo que te dá mais lucro. Então, qual que é o que está mais contratado pelo pessoal, que o pessoal paga mais caro? É uma análise de SEO? Então vai lá e define a análise de SEO, o que é ela em termos de processo, porque aí você tem mais clareza, você tem menos ruído e as pessoas conseguem entregar para os clientes com muito mais facilidade e toda vez que elas precisarem fazer, elas voltam no processo. Segundo item que ele falou, conhecimento da equipe. O conhecimento da equipe, ele passa muito bem pelo processo, então eu diria que o processo ajuda muito a galera a ganhar conhecimento. Então, sempre que alguém chega de fora e vem trabalhar aqui na Mestre, uma das coisas que a gente mais escuta aqui nos bastidores é que aquela pessoa fala, eu não sabia que era feito assim, né? Eu conhecia o meio, o mercado, então sabia fazer Face Ads, sabia fazer Google Ads, sabia fazer inbound, sabia mexer na RD, sabia fazer SEO, mas do jeito que vocês fazem, eu achei muito redondo. Então o processo é a primeira linha de dar conhecimento para o seu time. Então por isso que eu faço o processo primeiro, porque assim você alimenta a sua equipe. Então processos ajudam, tá? Segundo passo, que é legal você incentivar a equipe, fazer workshops. E aí você pode chamar de bate-papo, pode chamar do que você quiser, né? Internos. Estou falando só coisas que você não gasta dinheiro, tá? Mas você poderia aqui estar em eventos, cursos, poderia ter outras coisas. Só estou falando de coisas que você pode, com seu próprio bolso, seu tempo, você consegue fazer, né? Porque se a agência está um caos, você não está ganhando muito dinheiro. Então, se você não está ganhando muito dinheiro, tem como você sair gastando grana, comprando coisas para os outros, né? Então, você faz workshops internos nos temas mais importantes. E você pode aproveitar o tema do workshop ser um processo. Então, quando eu escrevo um processo,
eu posso falar, pessoal, o workshop dessa semana é sobre a produção de uma análise de SEO. E aí você chega lá, olha, galera, esse aqui é o processo, entrega para eles o arquivo digital ou impresso, o que você quiser fazer. Fala, hoje eu vou explicar para vocês como se faz uma análise de SEO seguindo o nosso processo. Esse é o workshop de hoje. Então você vai lá, explica a teoria, você explica a prática, mostra como está escrito lá no processo, todo mundo pega, de preferência faça igual eu estou fazendo aqui agora, gravando, grave isso, porque você também pode, além de disponibilizar o arquivo, disponibilizar o vídeo dessa apresentação do workshop, e a gente tem feito isso aqui na MESC, todo workshop que os gestores fazem, eles têm que solicitar a gravação para que vale, né? E aí uma diquinha extra, para os gestores, eles têm a meta de fazer um workshop interno, e o workshop só vale se for gravado. Se não for gravado, não vale para a meta deles. Então, eu preciso que eles tangibilizem o conhecimento. Então, se você tiver gestores aí, líderes na sua empresa, coloca essa meta aí de um workshop mensal e só vale se for gravado. Se não gravou, não bateu a meta, beleza? E aí, a nossa linha, a última linha aqui que você pode pegar, eu vou botar ele... Vou fazer uma setinha aqui, vai ficar feio, mas o último grau que eu acredito que você invista só o seu tempo, mais uma vez, sem gastar dinheiro, é com mentoria interna, tá? Então, mentoria, ou você pode chamar de 1 a 1, que é o famoso vou te ajudar, traz a sua melhor dúvida que eu vou te ajudar. Então, durante os próximos 40 minutos, 30 minutos, você vai sentar aqui na minha mesa e a gente vai conversar sobre os seus problemas e como você gostaria de enfrentá-los. E eu vou debater junto com você. Então, você pega uma pessoa, como é o próprio item, 1 a 1. Então você precisa de 2 pessoas, uma pessoa com problema, uma pessoa que possa ajudá-la ou pelo menos encontrar as melhores perguntas e aí ir atrás das respostas. Normalmente aqui o que a gente está fazendo é pegando o nosso coordenador técnico e fazendo 1 a 1 com os analistas daquela área. E aí essa pessoa que tem o conhecimento técnico um pouco mais elevado consegue desbloquear alguns problemas, gerando mais resultado para os nossos clientes. Mas mais uma vez, a mentoria vai dar muita clareza do que é o ruído do dia a dia, para eu melhorar processo ou criar processo em uma coisa que não existia. Então é tudo muito conectado. Se eu tenho processo, eu alimento o conhecimento da equipe, né? Se eu faço workshop sobre processo, a galera ganha mais conhecimento. Se eu trago no 1 a 1, além de eu dar conhecimento para a pessoa, né, resolver os problemas, eu identifico novos pontos de ruído e eu consigo escrever processos. Que aí eu consigo fazer o workshop interno, eu gero mais conhecimento para o time. Vê como tudo é conectado? Isso fica muito mais fácil quando você coloca e opera no seu dia a dia. E por último, mas não menos importante, é a linha do atendimento. E as pessoas têm medo, né, do atendimento, mas o atendimento nada mais é do que uma composição de 2 frentes. Eu caracterizo assim, para você não ter grandes problemas, que é o problema da agência causa, além do atendimento ter que ser bem feito, tem que ser pessoas que realmente tenham bom controle, boa desenvoltura, consigam conversar com as outras, tenham paciência, consigam negociar o prazo. Para mim é um somatório, tá? Então um atendimento é um somatório de escopo mais alinhamento de expectativa. Então, primeira coisa que o atendimento tem que saber é isso. Eu acho que eu aconselhei 2 pessoas e mais uma por e-mail, 2 pessoas aqui na Mestre e uma por e-mail nessa sequência de e-mails sobre alinhamento de expectativa e escopo. Onde a pessoa às vezes é cobrada pelo cliente, bombardeada pelo cliente, que o cliente quer atendimento, o cliente não gostou disso, não gostou daquilo, quer que muda isso, quer que faz aquele outra coisa e fala, ele está me cobrando muito mais do que deveria, isso não deveria estar assim. Exato. Se você tem um escopo claro, definido, então se você vendeu 15 artigos para o cliente, 15 artigos não são 16, não são 17, não são 15 mais 10 posts no seu Instagram, não são 15 mais um infográfico, não são 15 mais um fluxozinho de e-mail, são 15 e-mails. Quando você for fazer um trabalho de definir escopo, né, quando você for fazer a venda lá atrás, então o processo que a gente tem na área de venda, você ter um escopo claro, definido, colocado em contrato, bem escrito, ou seja, o que é o artigo, quantas palavras, ou o que é o post na rede social, com quantos posts, quantas imagens, ou o que é análise de SEO, em quantos dias a pessoa recebe, tudo isso é muito claro, seja na proposta de apresentação pelo comercial, seja na hora que o cliente entra na agência, ou seja, todo mês que tiver alguma troca de componentes, ou seja, pessoas do meu cliente, então, trocaram 2 pessoas do lado de lá, apresenta o escopo de novo. Por quê? Porque a pessoa sempre vai
fugir do escopo quando ela não conhece, ou quando ela finge que ela não conhece, né? E aí você tem que conhecer o escopo para poder dizer para ela, opa, o escopo está aqui. E também acontece um problema de alinhamento, né, frente ao atendimento, quando quem contrata você é uma pessoa diferente do que a que vai executar o trabalho. Então, por exemplo, vai lá o diretor da empresa, é ele que assinou o contrato, é ele que viu toda a apresentação comercial, mas vai o analista de marketing que vai trabalhar com você, ele não participou do processo de venda, ele não sabe o escopo, ele simplesmente recebe, olha, contratamos uma agência para te ajudar, vai lá e fala com eles. Quando isso acontece, essa pessoa que não passou pelo processo comercial, não teve o alinhamento, não sabe o escopo, sai pedindo um monte de coisa para você. Então é importante que você identifique quem são os famosos stakeholders aí, né? Ou as pessoas do cliente que vão trabalhar com você para você mostrar para eles o escopo. E aí é ter um alinhamento de expectativa. Então toda vez que você for trabalhar o escopo, alinhar com eles prazo, quando que vai ser entregue, quando que ele tem que dar o feedback, até quando, se ele não der aprovação, que você vai ter que simplesmente falar para ele, olha, já passou o prazo de aprovação, segundo o nosso contrato você tem 5 dias, você não aprovou em 5 dias, já era. Ah não, mas dá uma trocadinha para mim. Não tem, 5 dias são 5 dias, não são 6, não são 7, tem que ser respeitado, porque senão você vai atrapalhar todo o meu processo da minha empresa. Então lá no processo está definido tudo o que a gente precisa alinhar com o nosso cliente em termos de expectativa. E mais uma vez, toda vez que der um problema de escopo, que o cliente fala assim, vem me visitar, porque você vai ver aqui o meu espaço. Você não vendeu a visita técnica, ou seja, ir lá presencialmente, o Uber, o tempo dos analistas, o tempo de ficar lá na empresa e voltar. Se você não vendeu, eu falar para ele, olha, eu entendo que você queira que eu te visite, mas infelizmente isso não está no nosso escopo. Eu não posso te atender dessa forma. Mas para mim é muito importante que a agência venha visitar. Exato, tá tudo bem, eu posso te visitar, mas você vai ter que contratar isso no escopo. Eu te vendo, não tem problema nenhum. Eu só preciso que você pague pelo tempo necessário. Então é um alinhamento de expectativa dizendo, olha, não está incluso no seu escopo, mas eu posso te vender isso. Ou tem casos aqui na Mestre onde tem clientes que depois que fecham com a gente falam, mas vocês não podem fazer os posts nas redes sociais pra gente? A gente não faz. Não, mas eu precisava de alguém que fizesse. Exato, mas no nosso escopo não tem. Então não tem como a gente fazer para vocês. Mas eu poderia comprar com a agência, aí no nosso caso é um serviço que a gente não vende. Então teria que procurar uma outra pessoa para fazer esse tipo de trabalho. Então é simplesmente um alinhamento de expectativa. O que é que você espera frente ao escopo? E mais uma vez, também existe alguns vídeos meus aqui, vou deixar aqui nos cards, sobre alinhamento de expectativa, sobre atendimento, mas é aquela linha. É plausível que a pessoa do outro lado está te pedindo? Ela está tentando impor algo que não está dentro do escopo? Simplesmente fale não. Explique o porquê. Eu estava dando um exemplo específico ontem para a equipe, falando assim, toda vez que alguém chega num restaurante, né, na hora do almoço, principalmente aqui na Mestra, aqui embaixo tem vários restaurantes assim, que você chega e fala, R$ 49,90 salada de entrada, mais o prato do almoço, mais sobremesa e um suco. Estou chutando aqui o preço, estou chutando aqui a composição, mas são 4 itens. Aí você pode contratar o prato sem nenhum dos outros itens por vintão. Aí você pede o prato e de repente você chega pro garçom, ô garçom, não rola uma sobremesa aí pra mim? Ele vai falar, rola, custa tanto, tá aqui o cardápio de sobremesa. Isso aí acontece no dia a dia, por que você não faz isso na sua agência? Simplesmente mostra o cardápio, que é o quê? A lista de trabalhos que ele quer e quanto custa o trabalho. E ele adquire se essa é a vontade daquela pessoa. Mas se você não contratou, não adianta pedir. É um simples alinhamento, porque no final das contas, como é uma parceria, né? A parceria só vai funcionar se os dois estiverem ganhando. O cliente está ganhando exatamente o que ele contratou e você está ganhando para entregar aquele escopo que vocês acordaram. Toda vez que uma parte está abusando da outra, a gente vai acabar tendo um problema de alinhamento e, consequentemente, vai te dar muito mais ruído em torno de toda a sua organização. Mas eu sei que o alinhamento de expectativa é uma coisa muito maior com o cliente. Tem modelos de você fazer alinhamento de expectativa quando o cliente entra, nas reuniões de relatórios, durante as semanas, quando o cliente está tomando muito seu tempo, é importante que você defina muito bem qual é o escopo de atendimento com ele, mas eu deixei nos cards aqui um vídeo inteirinho só sobre atendimento ao cliente. Mas eu queria ter ajudado bem o Diogo, né, Diogo? Eu falei para ele por e-mail essa linha de ter
a visão clara de definir os processos, que isso vai ajudar muito no conhecimento da equipe. E o atendimento, hoje em dia, é uma das coisas mais fáceis que eu entendo que a gente tem que fazer. É simplesmente um cumprimento de obrigações. E toda vez que uma pessoa nova entrou no projeto, é importante que você explique as regras e o conjunto de regras. Mas você só consegue ter esse conjunto de regras se você definir os processos lá atrás, sejam processos comerciais, processo de entrega, processo no contrato e tudo mais. Se você não fez isso, tudo vai desandar e aí, consequentemente, sua agência vai viver no caos e, consequentemente, também suas finanças vão estar no caos e provavelmente você vai quebrar. Eu espero que ninguém quebre, eu espero que você consiga corrigir os problemas da sua agência e saiba que esse grupo de pontos aqui que eu coloquei não são os únicos para arrumar a casa, mas são os pontos mais importantes frente à dúvida do Diogo, beleza? Um forte abraço, espero que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal. Se você tiver qualquer dúvida, já sabe, é deixar aqui nos comentários, me mandar por e-mail. Eu gravo vídeo, de verdade, gente. Se você não deixar e nenhuma dúvida, quer dizer que eu posso gravar de qualquer tema, beleza? Um forte abraço. Mais uma vez, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa a notificação e a gente se vê no próximo episódio.